Ora, boa tarde, aleluia. Hoje é dia 6 de nove de 2020. Glória ao Senhor pelo privilégio que temos para estar aqui, para louvar a Deus, para glorificar. Precisamos do Senhor Espírito Santo, por isso vamos orar uma pequena oração em línguas. Rabarashuriamanaba, Shikitiaba Shofona, Rishorobodo Shakano, Epita Baramano, Shiriabada Kotipanabada Shokoromona. Querido Espírito Santo, obrigado por estares connosco, perdoas os nossos pecados, nos ajudas em tudo, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Obrigado, Pai Celestial, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo. Tu já nos curaste, libertaste e abençoaste a mim e a minha família, aqueles por quem tenho orado. Aleluia. Vamos também ler aqui o hino 215 no Hinário Evangélico. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Cantai com júbilo, celebrai ao Rei Jesus Cristo. Um sacrifício de louvor oferecei. Pai Santo, entro agora nos teus átrios. Meu coração brota de alegria por poder estar aqui na tua presença. Como filho amado e santo, tudo te entrego. Amém, Pai. Vamos ler uma mensagem sobre o poder do Espírito Santo e a história da Igreja, começando em Atos 6. Em Atos 6, diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas, isto é, aos interesses das viúvas, etc. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Amém. Glória a Deus. Em Atos capítulo 8, verso 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo de Deus, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que, pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Este Simão era um homem que
atuava por artes mágicas e tinha muitos livros, etc. Agora o verso 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Ele pensou, bem, se ele lhes oferecer dinheiro, pode ser que eu também tenha este poder. No verso 18, lemos que Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ele pensou que foi por pagarem, terem pago alguma coisa. Então o Simão, que não era o Simão Pedro, ofereceu dinheiro, dizendo, Pai, aliás, dai-me também a mim esse poder, para que sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o Espírito Santo não negocia, não atua como os homens, por dinheiro. Verso 20, mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Não, Jesus já pegou. Em Efésios 1:3 diz que ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E diz então ainda o Pedro, não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. E o 22, arrepende, pois, a nossa mensagem é baseada no arrependimento, né? Arrepende, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Então aqui verificamos que Deus, agora no tempo da graça, também perdoa o pensamento errado que esteja no espírito da pessoa e que ele manifeste por palavras. Vamos ler ainda em Romanos capítulo 4, começando no 1. Capítulo 1. Aliás, no versículo 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar diante dos homens, né? Mas não diante de Deus. A justificação não é pelas obras, mas é por ter recebido Jesus como Salvador, ter nascido de novo e ser salvo e continuar adorando o Senhor Jesus. Chegai-vos para mim, diz a palavra de Deus, e eu me chegarei para vós. Verso 3. Pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Creu, é pela fé. Pela fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que já é citado em Gênesis 3,15, primeiro livro da Bíblia. Agora, Romanos 4,4. Ora, aquele que faz qualquer obra não é tido em conta o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. A pessoa faz uma obra e é-lhe pago, portanto, era uma dívida que foi paga. Verso 5. Mas aquele que não pratica, mas crê em Deus, né, que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Justiça de quem? De Deus.
nós somos justificados pela justiça do Senhor Jesus. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, tem em conta que ele é justo, sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas. Portanto, as minhas maldades foram perdoadas por Deus, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Deus vê-nos em Cristo. O 8 diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado, não tem em conta que ele é um pecador. O diabo é que faz isso e vem dizer: não, tu és um pecador, mereces ficar doente, morrer. Então o 9 diz: vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 2, começando no verso 4. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas. Ele escrevia à igreja de Corinto. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. São Paulo tinha dado ordem à igreja de Corinto para expulsarem aquele homem que tinha ido para a cama com a sua mãe, mulher do seu pai. Não sei se ela era o mesmo, ou se o pai já tinha morrido e ela tinha casado outra vez. Não sei. Verso 5. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Agora 6. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. Quer dizer, houve uma repreensão feita por muitos e parece que o homem se tinha emendado e deixado de seguir o pecado. Verso 7. E de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado pela demasiada tristeza por ter de estar afastado da igreja, obrigatoriamente. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Dizer-lhe: nós te perdoamos, te amamos, e creio que foi isto que aconteceu. Verso 9. E para isso vos escrevi também, para que por esta prova saber se sois obedientes em tudo. A quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Portanto, perdoar é uma maneira de vencer a Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Amém. Então, devemos perdoar como meio de não sermos enganados pelo diabo. Vamos ler aqui em Efésios 4, começando no 17. E digo isto e testifico no Senhor, ou seja, orientado por Jesus, para que não andeis mais segundo, aliás, não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, mas devemos ter a luz de Deus em nós. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles,
e pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, e se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Verso 21. Se é que o tendes ouvido, Senhor Jesus Cristo, a sua palavra que ficou escrita, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verso 22. Que quanto ao trato passado, maneira como vivíamos, vos despojeis do velho homem, da maneira de pensar errada, de tudo que o subconsciente ainda tem lá, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, assim como uma peça de ferro ou aço, com o oxigênio ela vai se corrompendo, vai se estragando, vai ficando ferrugenta. Então diz o 22, quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano. Também uma peça que eu estava a citar há bocado, se for pintada com tinta própria, não se vai corromper. Também nós devemos estar revestidos com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. Amém. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Devemos renovar-nos, renovar a nossa mente, consciente e subconsciente, lendo a palavra de Deus, orando em línguas, etc. 24. E vos revistais do novo homem. Podemos dizer a Deus: Pai, ajuda-me a estar revestido do novo homem que tu me deste. Como o Senhor disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo. 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade. A verdade tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Qual é a verdade? Cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros, no caso da igreja, né? O 26. Irai-vos e não pequeis. A pessoa pode ficar irada, às vezes a razão que uma pessoa não compreende a outra, etc. Então, irai-vos e não pequeis. Às vezes eu digo à minha esposa: olha, eu perdoo-te a ti, tu perdoas-me a mim, e ficamos bem, em paz. Amém. E ela, que é minha amiga, faz isso e eu também perdoo. Depois aqui o 27. Não deixe lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos, o que é bom. A pessoa tem necessidades, em princípio pode trabalhar, é o melhor do que andar a roubar. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não é ter que precisar dos outros, mas que eu possa ajudar os outros. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavras que não edificam. Para nos edificarmos, temos que ler a palavra de Deus, orar em línguas, isso. Segundo 1 Coríntios 14. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Portanto, podemos edificar-nos lendo a palavra, orando em línguas, profetizando. Verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nós estamos selados e estamos à espera que Jesus venha para nos redimir. E o Senhor sempre nos quer perdoar, né? Como diz no Pai Nosso.
toda a amargura, ira e cólera e gritaria e blasfémia e toda a malícia seja tirada dentre vós. Antes sede santos, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Portanto, devemos imitar o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler em Colossenses, capítulo 2, verso 1. Diz São Paulo: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós. Ou seja, em oração, devemos orar sem cessar, orar uns pelos outros. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados. Ou seja, o Paulo orava para que os corações dos irmãos que estavam lá em Colossos, em Laodiceia, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, ou seja, desejando fazer bem uns aos outros, desejando perdoar. O amor não pensa mal dos outros, não suspeita mal, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência. Podemos dizer a Deus Pai: faz que eu esteja enriquecido com a plenitude da tua inteligência, para que eu conheça o mistério de Deus e Pai, Deus e Pai, e de Cristo. Amém. Em quem estão escondidos, em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, estão escondidos os tesouros da sabedoria e da ciência. Vamos dizer: Pai, ajuda-me a saber, a ter a sabedoria e a tua sabedoria e a tua ciência. Amém. Glória a Deus. Verso 4. Eu digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Pessoas querem convencer-nos de coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus foi escrita pelos homens santos de Deus, escrita ou mandada a escrever pelos homens santos de Deus, que falaram inspirados pelo Espírito de Deus, que os fez nascer de novo a eles também. Verso 6. Não, o 5. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Na igreja deve haver ordem, não deve haver confusão, e devemos estar firmes na fé do Senhor Jesus Cristo, a firmeza da vossa fé em Cristo. Nós estamos em Cristo e devemos viver a fé dele, a palavra dele. Amém. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Como é que recebemos? Nós dissemos: Jesus, eu te recebo. Porquê? Porque o Senhor Espírito Santo nos convenceu. E ao lermos ou ouvirmos a palavra de Deus, o Espírito Santo usou essa palavra para nos converter. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Devemos confiar no Senhor Jesus e crer que Ele fez tudo o que fez e realmente eu disse: as portas do inferno não vencerão a minha igreja. Glória ao Senhor. Verso 7. Arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fossem ensinados, nela abundando em fé e ação de graças. Amém, Senhor.
Aleluia. Vamos passar para o verso 13. Colossenses 2:13. E quando vós estáveis mortos, separados de Deus, nos nossos pecados, nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, Jesus nos vivificou, perdoando-nos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Em Tiago 5, começando no 13, está alguém entre vós aflito? Se eu está aflito, São Pedro também diz: lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E Deus responde mesmo. Estou-me a lembrar quando o Pedro chegou ao pé do Senhor Jesus. O Senhor Jesus mandou-lhe apanhar um peixe e tinha lá o dinheiro necessário para pagar os impostos. O Senhor tem sempre um plano melhor para nós. Quando Ele multiplicou os pães, também os discípulos pensavam que havia uma solução, mas a solução a solução do Senhor Jesus foi melhor do que a dos discípulos. Então, com um rapazinho que tinha alguma coisa, deu e o Senhor multiplicou. Está alguém entre vós doente? Não, ainda aqui, no verso 13. Está alguém contente? Cante louvores. A alegria que recebemos deve ser para louvar a Deus, cantar louvores a Deus. E é o Espírito Santo que nos dá essa alegria, esse amor e tudo necessário. Está alguém entre vós doente? Também pode acontecer que a pessoa ficou doente, ou comeu qualquer coisa que lhe fez mal, ou não sabe comer, ou o inimigo enganou com um pensamento de doença. Então, se está alguém entre vós doente, o que é que deve fazer? Chama os presbíteros da igreja. Se ele não consegue orar por si mesmo, eu já tenho feito isso. O Senhor disse: poreis as mãos sobre os enfermos e os curareis. Eu ponho a minha mão sobre o meu próprio corpo e o Senhor me cura. Aleluia. Desde que nasci até agora. Não já tinha morrido. Então o Santiago diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Estou a lembrar-me que uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos. Tinha gasto todo o seu dinheiro com os médicos e não conseguiu ficar curada. Foi ter com Jesus, tocou no seu vestido e ficou imediatamente curada. E Jesus disse: mulher, a tua fé salvou. E a mulher ficou curada porque foi ter com Jesus. Amém. Glória a Deus, etc. Portanto, está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja. No caso desta mulher que foi ter com Jesus, não foi preciso chamar nenhum presbítero, porque o Senhor Jesus veio para destruir as obras do diabo, para libertar os oprimidos. O diabo andou fazendo bem a todos. Amém. Orem sobre ele, ungido com azeite em nome do Senhor. Se a pessoa acha que isso pode dar resultado, então faz isso. Cada um deve agir de acordo com a sua fé na palavra de Deus, claro. Verso 15. E a oração da fé salvará o doente. A oração da fé, a palavra que nós dizemos, é uma semente. Se a semente é uma semente de fé, a oração da fé salvará o doente. Mas como as pessoas não têm fé, precisam de agir em outro sentido. E o Senhor o levantará, porque o Senhor
sabe que nós semeamos palavras de fé. Até Ele vai nos levantar, cura-nos, liberta-nos, dá-nos bênçãos financeiras e bênçãos de saúde e todas as bênçãos. O Senhor o levantará e se houver cometido pecados, serão perdoados. O Senhor vai perdoar os pecados. As imperfeições, muitas vezes, que eu disse há bocadinho, é isso que eu disse há bocadinho. A pessoa não sabe comer, come coisas que lhe fazem mal, não sabe tratar do seu corpo. Às vezes, carregar da barriga um bocadinho faz bem a isto e aquilo e aquilo outro. A pessoa tem que ter sabedoria, tem que ser prudente. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Quem é que perdoa? Deus. E também os irmãos devem perdoar-se uns aos outros de acordo com a palavra de Deus. Deus agrada-se disso, não é? Como diz no Pai Nosso, perdoa-nos como nós perdoamos. Verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Ou seja, as pessoas não entenderam, sei o que eu disse há bocadinho. E ficam zangados, pensando que o outro só quer o mal dele. E é o que eu disse. Eu digo à minha esposa: olha, eu perdoo-te e tu perdoas-me. E pronto, ficamos em paz e Deus agrada-se disso. E é como dissemos há bocadinho: o diabo assim não nos engana. Que ele tem algumas maneiras de querer enganar as pessoas. E depois diz: e orai uns pelos outros para que sareis. Confessar as culpas, porque a culpa é uma maneira de separar as pessoas de Deus. Nós não perdoamos, Deus também não nos perdoa, não é? Orando uns pelos outros para que sareis. Vamos dizer, a palavra de Deus diz: poreis as mãos sobre os enfermos e os curareis. Também se pode dizer que são curados. Então nós pomos as nossas mãos e o Espírito Santo, a unção do Espírito, o poder do Espírito Santo vai curar a pessoa, né? Glória ao Senhor. Shikarabarabara Shanabada. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, porque é semear palavras com a intenção de curar a outra pessoa, né? Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E não é importante o que sentimos, a pessoa pode não sentir vontade ou isto ou aquilo, mas Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e pediu a Deus que não chovesse, e Deus não permitiu que chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E o Elias orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Porque nós estamos aqui na terra e somos servos de Deus, nós temos um trabalho muito importante, uma influência importante. Irmãos, se algum dentre vós tem desviado da verdade, e alguém, vamos em outros, olha, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós tem... Porque este sistema, o Senhor Jesus disse que o reino de Deus é como o agricultor. A tudo o que a pessoa semeia vai receber. Por isso deve criar um ambiente de amor, de perdão, para que não haja confusão. 19. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, a verdade é a palavra de Deus. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, como já dissemos. Irmãos, se algum dentre vós tem desviado da verdade e alguém o converter, a pessoa não pode desviar-se da verdade. A verdade é o alimento que Deus deu para nós. Jesus disse, como há bocado dissemos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. É pela verdade, não é pela mentira. Nós vamos a Deus. Saiba que aquele, o 19, irmãos, se algum dentre vós tem desviado da verdade e alguém o converter, então saiba que aquele que fizer converter
do erro do seu caminho, dando-lhe a palavra de Deus, converter um pecador, salvará da morte uma alma. A pessoa vai ver a verdade e vai se converter, vai nascer de novo e cobrirá uma multidão de pecados. Como? O Senhor Jesus vai cobrir aquela multidão de pecados e a pessoa que se converteu fica em Cristo e é mais vencedora. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos ler ainda a palavra de Deus em 1 de São João, começando no capítulo 1, verso 1. O que era desde o princípio, que é o Senhor Jesus Cristo. O que ouvimos, eles ouviram o Senhor Jesus. O que vimos, eles viram o Senhor Jesus Cristo com os nossos olhos. O que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Glória ao Senhor. Então vamos ler ainda em 1 de João, capítulo 1, verso 2. Porque a vida, que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, foi manifestada e nós a vimos. Alguns dizem, mas nós não vemos Deus, como é que vamos acreditar nele? Bem, Deus fez homem através do seu Filho. Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus fez homem precisamente para ninguém ter que dizer que nunca o viu, não é? As pessoas que o viram escreveram, e a Bíblia já tem, desde que Jesus veio, mais ou menos 2020 anos. Para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciámos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Deus é a vida eterna, Ele é eterno, é omnipotente, omnipresente, omnisciente, imanente e transcendente. Verso 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Não ouviram dizer, eles viram, ouviram. Para que também tenhais comunhão connosco. Ou seja, para que tenham a mesma forma de pensar que nós acerca de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Verso 4. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Portanto, a pessoa, para ter alegria verdadeira, tem que conhecer isto, que o Senhor Jesus veio, que Deus veio à terra, Deus fez-se homem, humilhou-se, mas agora o nome de Jesus dobra todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E ninguém pode vencer a igreja dele. Ele disse isso, passaram-se 2020 anos, e isso é o que tem acontecido. A palavra é verdade. Não devemos seguir a mentira, ideias estúpidas, etc. Dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, fazendo mal e ignorantes, então estamos a mentir. Não temos comunhão com Deus e não praticamos a verdade. Então, verso 7. Mas se andarmos na luz, no conhecimento da palavra de Deus e estando informados do que aconteceu no tempo do Senhor Jesus Cristo, então, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros, uns com os outros. Os irmãos, uns com os outros, porque temos a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de os mesmos conhecimentos. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, o sangue que o Senhor Jesus Cristo agora tem é um sangue imortal. Eu penso que Ele tem sangue, não é? Ele agora tem um corpo imortal, um corpo como um anjo que já não morre, etc. Cheio de energia. O sangue de Jesus Cristo nos purifica. Como? Legalmente. Ou seja, se nós estamos em Cristo, recebemos Jesus, o tribunal de Deus não pode condenar-nos.
E nós não podemos ficar sem ser curados. Porquê? Porque o sangue de Jesus Cristo, o sangue legal que ficou escrito, que Ele morreu por nós, ressuscitou, etc. Esse sangue leva Deus a ter que nos perdoar, pois para Ele cumprir a sua própria lei, porque Deus é justo, Deus é fiel. E se dissermos que não temos pecado, a pessoa diz, eu nunca peco, nunca faço mal nenhum a ninguém, então tinha de ser perfeito como Jesus, né? Jesus foi o único que nunca pecou, na sua boca não foi achado engano. Então, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos, estamos a pensar erradamente. Não sei quem é que ensinou isso, mas só podia ser o diabo para enganar as pessoas. O sangue de Jesus venceu na cruz. Então, o verso 8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Estamos a viver na mentira. Então, o que é que devemos fazer? Nós devemos pedir perdão. Diz aqui, se confessarmos os nossos pecados, dissermos, Pai, Tu sabes quais são os meus pecados, Tu és fiel e justo para perdoar os meus pecados, porque eu não sou perfeito, és fiel e justo para perdoar os meus pecados e para me purificares de toda a injustiça, Pai, o consciente, o subconsciente, purifica-me, ajuda-me a ser santo como Tu és santo. E o 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos um mentiroso. E a sua verdade, a sua palavra, não está em nós. Temos que estar cheios da palavra de Deus. Para não dizermos que sou tão bom, sou como Deus, nunca pego, nunca faço nada errado. Até mesmo para ter uma profissão, eu não precisei que ninguém me ensinasse. Isso é tudo aldrabice. Glória ao Senhor. Portanto, vamos ficar firmes na palavra de Deus. Só Ele nos pode ajudar. Vamos perdoar uns aos outros. Vamos semear palavras boas que edifiquem os outros. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos e irmãos, vamos terminando. Não se esqueçam de clicar lá na mãozinha, assim, a dizer que gostam. Inscrevam-se, subscrevam-se nos vídeos. Para a glória de Deus. Deus nos ama. Aleluia. Vamos terminando. Vamos fazer uma pequena oração em línguas. E em português. E depois vamos ler aqui o hino número 211. Shikarabarabara Shuriabada Petipanamana Shokoniaba Irabashokonini Potini Manini Bilinini Catrapini Roba Shuriabadaba Shanini Ripotokira Minoki Badaboke Badabiki Manda Shakira Badaka Urbrado Shudaniko Pata Shofoni Paroliro Shopati. Obrigado, Pai. Vamos ler este hino. A boca fala do que o coração está cheio. Coração perdoado é aquele que perdoa. Coração abençoado é aquele que abençoa, porque semeou, né? Coração iluminado é aquele que vê. Coração cheio de graça é aquele que crê. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Lá dizem Provérbios 18, 21, né? Sacrifício de louvor é o fruto dos lábios que confessam o nome de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus, o Cristo, Salvador. Aleluia. Portanto, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam connosco. Obrigado, Espírito Santo, tu nos dirigiste nesta gravação. Creio que não me esquece de nada. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.